Pois bem, amados irmãos, estamos dando continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos estudando o capítulo 3 e hoje nós vamos ver do versículo 13 até o versículo 17. Amém? Amém. Assim está escrito na Santa Palavra de Deus: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Amém? Que Deus aplique o texto em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. A palavra de Deus diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem de muitas tribulações. Não foram poucas as tribulações que o apóstolo Paulo passou em sua vida. Tribulação dos de fora, tribulação dos de dentro, perseguição dos judeus, açoites dos gentios. Paulo foi um homem de muitas tribulações. E aqui, de modo especial, ele estava tendo uma tribulação pela igreja em Éfeso, por esta igreja a qual ele está escrevendo. Lembrando que a igreja em Éfeso é uma igreja local, uma igreja bíblica, portanto, batista. E ele estava sendo atribulado por aquela igreja. E o que é que ele diz? Portanto, vos peço que não desfaleçais. Há uma questão muito peculiar ao ser humano, e isso toca aos crentes, porque os crentes também são humanos, é que em determinados momentos de tribulações, as pessoas desfaleçam. Momentos de tribulações, as pessoas venham a desfalecer. Em vez de entender que o momento é complicado e que precisa reagir, as pessoas desfalecem. Então está dito aqui: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Paulo estava sendo atribulado e ele estava preocupado com a igreja, para que a igreja não entrasse nesse aspecto de desfalecimento, que a igreja não iniciasse assim um processo de desfalecer, enquanto que deveria estar ativo para a glória de Deus. Aquele processo de tribulação que ele passava diz respeito àquela igreja. Mas veja que Paulo não reclama, ele diz que é a vossa glória. A tribulação que Paulo estava passando, de certa forma, ao final, glorificaria aquela igreja, que é a vossa glória, certo? Então, não vamos desfalecer quando entramos em um processo de tribulação. Vamos, pelo contrário, nos animarmos para a honra e glória de Deus. Aí Paulo diz no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela tribulação fez com que Paulo se colocasse de joelho perante Deus. Dificilmente, irmãos, nós agradecemos. Nós temos uma semana de oração, porque tudo deu certo. Normalmente o homem ora mais quando as coisas estão dando errada, certo? Nós não devemos pedir a Deus para as coisas darem erradas para a gente poder orar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas coisas que Ele já nos tem dado. Como nós falamos domingo pela manhã aqui na igreja, sobre a importância do agradecer, de sermos agradecidos. Então Paulo diz: olha, eu estou passando por um processo de tribulação, porém eu me ponho de joelhos perante o Senhor. Eu estou de joelhos.
a expressão me ponho de joelhos é estou em constante e contínua oração. Eu estou orando. E, amados irmãos, é de suma importância que cada um de nós que somos crentes desenvolvamos uma cultura de oração. Que na nossa casa, que na nossa vida exista o tempo de oração. Aquele tempo em que você conversa com o Senhor, aquele tempo que você está aos pés do Senhor, que você está de joelhos conversando com o seu Salvador. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos crentes de oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Devemos orar continuamente. Devemos orar constantemente para a glória de Deus. Não vamos sermos travados no que diz respeito à oração. Eu me remeti agora há pouco a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 5:17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. No versículo 25 diz: irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Ele diz orai sem cessar, e ele diz: irmãos, orai por nós. Então, o exercício de oração é de fundamental importância para a vida da Igreja de Deus. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar pelas crianças, pelos jovens, para que Deus abra o entendimento para compreender as coisas de Deus. Versículo 15 diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É muito importante sempre que tocarmos na família de Deus. Quem é a família de Deus? Quem é a família de Deus? A família de Deus são aqueles que foram feitos filhos de Deus. Aqueles que foram feitos filhos de Deus, no sentido muito restrito. E o que é necessário para ser feito filho de Deus? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Certo? Deus nos fez seus filhos ao crermos em Cristo como Salvador pessoal. Certo? Então, todas as pessoas que creem em Jesus como Salvador pessoal, essas pessoas são filhos de Deus. Por isso o termo irmãos, nós nos tratamos como irmãos. Por que nós nos tratamos como irmãos? Porque nós somos irmãos, nós fazemos parte desta família. Lendo o texto de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aquelas pessoas que creem em Cristo, que creem no nome de Cristo como único e todo suficiente Salvador, são feitos filhos de Deus, participam da família de Deus. Então ele diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É importante a gente entender isso, porque existe algo paralelo a isso, não ao fato, mas à informação. Existe uma chamada Igreja Universal Invisível, que diz que é a soma total dos salvos, dos que estão na terra e dos que já estão no céu. A soma total dos salvos forma a família de Deus. Os salvos que estão na terra e os salvos que já estão no céu. Esses formam a Igreja de Deus? Não, absolutamente não. Forma família de Deus, certo? E é de suma importância as pessoas entenderem isso, porque alguém pode fazer parte da Igreja de Deus e não fazer parte da família de Deus. Quer um exemplo bíblico? Judas. Judas fez parte da Igreja de Cristo, mas Judas não fez parte da família de Deus.
certo? Então, no sentido de herança, é necessário ser filho. No sentido de servir com autoridade, é necessário ser membro da igreja. Para ser da família de Deus, é necessário ser filho. Para servir com autoridade, é preciso ser membro da igreja. Porém, serviço nada tem a ver com filiação. Filiação é por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Filiação é por meio de Jesus Cristo. O serviço entra como frutos da filiação. E ninguém se torna da família de Deus pela membresia da igreja. Torna-se da família de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, primeiro família, depois igreja. Primeiro família, depois corpo. Primeiro entra na família de Deus. O que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 41? E agregaram-se naquele dia quase 3.000 almas. Agregaram-se à igreja por meio do batismo. Por meio do batismo. Então, família de Deus é uma coisa, igreja de Deus é uma outra coisa. Não confundir. Ninguém tem acesso ao céu pela membresia da igreja. Acesso ao céu se tem pela filiação a Deus. Isso é muito importante entender isso, porque isso divide águas. Isso divide, separa você da falsa doutrina. Seguindo no texto, para que, versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Paulo estava orando, Paulo estava de joelhos por aquela igreja e ele tinha um propósito. Ele estava de joelhos perante o Pai em favorecimento daquela igreja, para que, segundo as riquezas da glória do Pai, aquela igreja fosse fortalecida com poder pelo seu Espírito no homem interior. Não é poder como dizem os pentecostais. É poder no homem interior, poder de transformação de conduta, transformação de vida. Vejam aí Romanos capítulo 12. Quando o Espírito de Deus opera com poder em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, no nosso homem interior, o que é que ocorre? A Bíblia diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, através do Espírito Santo, age no homem interior, e esse homem interior, ele se sujeita às coisas de Deus. O Espírito Santo age poderosamente na nossa vida, e nós somos levados ao serviço do Senhor para a glória de Deus. Deus transforma a nossa vida, Deus transforma a nossa conduta, Deus transforma o nosso pensamento quando o Espírito dele trabalha em nosso homem interior. A transformação proposta por Deus na vida dos crentes não é exterior, não é um ato impositivo. As pessoas estão habituadas a agirem a partir de um ato impositivo. E a mudança proposta por Deus na vida do crente não é um ato impositivo. O ato impositivo era na lei. Pode, se você fizer uma leitura da lei, você vai ver que a lei é um ato de imposição.
não faça, ou faça, né? Sacrifique o cordeiro, vá a Jerusalém, não trabalhe no sábado, né? Santifique no sábado, faça a circuncisão do filho, certo? Todas essas questões são atos impositivos da lei. No Novo Testamento nós não temos atos impositivos. O Espírito de Deus trabalha no meu coração, o Espírito de Deus trabalha no homem interior e ocorre a transformação do entendimento. Quando o homem está fora desse empoderamento de Deus, ele quer fazer o que lhe dê satisfação na carne. Então, por isso que é importante orar uns pelos outros. Por isso aquele versículo lido em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 25. Irmãos, orai por nós. É de suma importância que a igreja esteja orando uns pelos outros, para que haja firmeza. Porque o crente ainda está na carne. O que é que Paulo disse? Quando ele analisa essa questão da carne, no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Então é de suma importância entendermos que para que o meu homem velho não aflore, é necessário eu estar andando em espírito. Andando em espírito. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, andando cheios do Espírito Santo. Se nós estamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no homem interior, Cristo está habitando pela fé nos corações. Obviamente que Cristo habita o crente, independente de qualquer coisa, Cristo habita o crente. Porém, aqui ele está falando de uma habitação objetiva, de uma habitação no qual ele é reconhecido. Aquele exemplo que o pastor Miguel dá com muita maestria, que fulano comprou o carro e convidou o Beltrano para ser o motorista. Começaram uma viagem. Quando andaram 4, 5 quilômetros, fulano chega para o Beltrano e diz: por favor, meu amigo, para o carro. Ele para o carro e ele diz: desçamos do carro. Desce do carro. Então ele vai até a mala do carro e diz: por favor, abra a mala. O camarada abre a mala. Depois ele diz: por favor, entre dentro. O camarada entra dentro. Depois ele fecha a mala, pega a chave do carro e sai dirigindo. Aquela pessoa que havia sido convidada para ser o motorista continua dentro do carro, porém sem voz ativa, certo? Ele continua no carro, ele não saiu do carro, ele continua como um passageiro do carro, porém sem o poder de determinação, sem o poder de estar dirigindo. Muitas vezes o crente pega o Espírito Santo, ele apaga o Espírito, ele entristece o Espírito, ele enciuma o Espírito habita nele. É impossível que o crente deixe de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, ele está sufocado. Portanto, meus amados irmãos, que nós estejamos orando uns pelos outros, para que haja empoderamento de Deus em nossa vida. Amém? Que Deus aplique o texto lido e explanado em nossos corações, mentes e vidas, e seguiremos com um estudo na próxima quarta-feira para a honra de Deus. Amém?